Bem, pessoal, chegamos agora em nosso segundo encontro. Neste encontro, nós iremos aprender a desenvolver algoritmo para realizar operações matemáticas. Inicialmente, nós precisamos compreender os operadores básicos da aritmética. Vocês verão nesse texto de algoritmo os 4 operadores básicos: adição, subtração, multiplicação e divisão. O adição e subtração são operadores que vocês já conhecem. A adição, aquela cruzinha, o tracinho, o hífenzinho para subtração. Para multiplicação, nós utilizamos o asterisco. E para a divisão, a barra, essa barra normal, que ela vai ascendendo. Vocês talvez tenham acostumado já a utilizar na internet aquela barra invertida. No caso da divisão, é a barra normal. Esses são os 4 operadores que utilizamos para realizar as operações básicas da aritmética. No exemplo que nós vemos, nós temos que entender que o computador ele utiliza as mesmas regras da aritmética. Então, esses símbolos ele tem prioridades específicas. Na tabela que está sendo exibida, você tem que a primeira prioridade são os operadores de multiplicação e divisão. E a segunda prioridade são os operadores de adição e subtração. Vejamos esse exemplo que está abaixo dessa tabela. Eu tenho 10 mais 20 dividido por 2. Como é que essa expressão vai ser resolvida? Seguindo a regra das prioridades, primeiro eu vou o quê? Dividir 20 por 2, que dá 10, e depois somar 10 mais 10. Então, o resultado dessa expressão é 20. Na segunda expressão, eu tenho uma multiplicação, depois uma adição e, por fim, uma divisão. Como é que será solucionada essa expressão? Primeiro a multiplicação e divisão e depois a adição. Vejamos. 4 vezes 2, 8. Depois, 10 dividido por 2, 5. Então, depois é que eu faço a adição de 8 mais 5. Então, o resultado dessa expressão é 13. Algumas vezes nós precisamos inverter. Por exemplo, vamos supor que essa primeira expressão fosse para calcular a média aritmética. Então, eu quisesse realmente somar 10 mais 20. Então, nós podemos fazer uso do parêntese. O parêntese ele serve para alterar a prioridade dos operadores. Vejamos essa terceira expressão, onde eu tenho 10 mais 20 dividido por 2. Só que a adição de 10 mais 20 está entre parênteses, indicando que ela deve ser resolvida primeiro. Então, 10 mais 20, 30, dividido por 2, 15. A quarta expressão, nós temos a adição de 2 mais 10 entre parênteses. Então, ela vai ser resolvida primeiro. 2 mais 10, 12. Depois eu resolvo a multiplicação. 4 vezes 12, 48. E depois a divisão. 48 dividido por 2, 24. Então, o resultado dessa quarta expressão é 24. Também nós temos outros operadores, além de adição e divisão. Eu queria apresentar para vocês 2 operadores, o div e o mod. O div, ele resulta o quociente de uma divisão inteira. E o mod, o resto de uma divisão inteira. Veja esse gráfico do lado direito da tela. Nós temos 16, que é o dividendo, 5, que é o divisor. O quociente aí deu 3, porque o div e o mod trabalham apenas com divisão inteira. Então, eu tenho 16 dividido por 5, dá 3, e resta 1. Então, se eu quiser pegar o quociente de uma divisão inteira, eu vou utilizar o operador div. E se quiser pegar o resto de uma divisão inteira, eu vou utilizar o operador mod. Veja estas expressões aí. Na primeira expressão, eu utilizei o operador de divisão normal, que a gente já estudou. A barra. 16 dividido por 5 dá 3,2. Mas se eu utilizar o operador div, ele vai dar o quociente inteiro, 3.
Se usar o operador mod, ele vai dar o resto inteiro, que no caso é 1. Além das funções, além dos operadores que nós estudamos, existem algumas funções pré-definidas. Elas servem para executar algumas operações aritméticas mais específicas. Neste quadro aí nós temos 4 delas. Est para exponenciação, int, que converte número real em número inteiro, raiz q, que dá a raiz quadrada de um número, e quadro, que dá o quadrado de um número. Na última coluna dessa tabela, nós temos a sintaxe, ou seja, a forma correta de escrever essas funções. Diferente do operador, que fica entre os dois elementos, né? Se eu quiser somar 2 mais 5, eu coloco 2, o operador de adição, e 5. A função, ela é diferente. Ela vem primeiro a função, e entre parênteses, eu coloco os argumentos que eu quero calcular. Veja, por exemplo, a sintaxe da função exp. Ela diz que eu, entre parênteses, preciso colocar a base, vírgula e o expoente. E depois ele diz que é real. O que é real? É o resultado dessa expressão. Então, se eu quiser armazenar o resultado dessa expressão em uma variável, essa variável tem que ser do tipo real. Nesse exemplo aí eu tenho exp, e entre parênteses 5,3. Significa que ele está pegando o número 5 elevado à terceira potência, que resulta em 125. Na função int, ele vai pegar um número inteiro, ou seja, vai pegar um número real e converter em um número inteiro. Nesse exemplo aí, eu tenho int 7.4, ou seja, o número é um número real, 7.4. Quando ele converter isso aí para um número inteiro, ele vai pegar o número 7. Já raiz q, ele dá a raiz quadrada de um número. No exemplo, nós temos, pela sintaxe, o valor que eu quero pegar a raiz, que pode ser real, e o resultado também é real. Ou seja, se eu quiser armazenar o resultado dessa expressão em uma variável, ela deve ser do tipo real. No exemplo aí, eu estou dizendo, quero a raiz quadrada do número 9. O resultado da expressão será 3. Já na expressão quadri, né? Nós temos o quadrado de um número. No exemplo, o quadrado de 5. É como se eu tivesse 5 elevado ao quadrado. Então eu tenho que é 25. Nós vimos hoje vários operadores e também o parênteses e algumas funções. Esses operadores, funções, eles têm também prioridade. Então, se eu tiver uma expressão onde eu tiver os operadores básicos, os operadores avançados, como div, mod, parênteses e função, eu tenho que atentar para a prioridade com que a expressão aritmética ela é resolvida. Então, temos a seguinte prioridade. Primeiro, os parênteses. Segundo, as funções, que são exp, raiz q, quadri, int. Depois, multiplicação, divisão, div, mod. E, por fim, a adição e a subtração. Com isso, nós aprendemos os operadores para construirmos expressões aritméticas e, com isso, fazemos algoritmo muito mais avançado. Finalizamos aqui a nossa segunda competência. Eu espero que vocês participem do nosso fórum e do nosso chat. Estaremos à disposição, mande suas dúvidas, porque queremos chegar lá. No final, todos vocês devem estar prontos para programar os computadores.